Muito bem, estamos de volta aqui com o The Doctor Show, esse programa, esse podcast, né, que está sendo feito para fazer diferente, para que você conheça essas pessoas, esses convidados sensacionais que vão vir aqui com a gente, com muito conteúdo. A gente vai falar sobre a área médica, mas a gente vai falar sobre várias outras coisas e isso que é bacana. Tem ao meu lado ela, maravilhosa, sensacional, ela que é médica, artista, bailarina, atriz, doutora Liliane Opperman, seja bem-vinda. Muito obrigada, Rogério. Eu estou muito feliz de poder fazer esse podcast e trazer esses médicos, porque, ao mesmo tempo, eu como paciente, eu gosto não só de saber a parte técnica do profissional, mas conhecê-lo na sua essência, me conectar com ele. E eu acho que o diferencial do The Doctor Show é trazer esse outro lado. Porque, afinal de contas, é o que nos move, aquilo pelo qual a gente acorda todos os dias e faz o nosso melhor. Eu falo por mim Muito e eu bem. falo também porque eu já conheço há um tempo e eu fiz questão que fosse uma das primeiras pessoas a fazer parte aqui conosco no The Doctor Show, da cirurgiã plástica, doutora Suzy Vieira, maravilhosa. Bem-vinda e muito obrigada pelo convite. Nossa, muito obrigada. Foi um prazer ser tão privilegiada por um projeto tão maravilhoso e com duas pessoas tão especiais. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Aliás, né, eu fiquei surpreso quando a doutora entrou aqui, porque eu falei, eu conheço ela, ela é uma querida. Ela tá lá sempre na TV Gazeta também, fazendo pautas nos programas. E, ela faz muito mulheres. e assim, é uma simpatia, né? Quando Muito entra lá, obrigada. todo mundo gosta. Então, gente do bem, a gente quer perto, não é verdade? E eu vou contar uma coisa para vocês, Conta. porque eu indico muitas pacientes para ela, e ela assim, faz o procedimento, vai no pós-operatório, e aí depois assim, tipo, e aí, né? Não tem mais nada para melhorar, e a pessoa quer continuar indo e vendo, mas é aí que vocês se enganam, porque ela tem muitas novidades, gente. Porque não só a parte de cirurgia mesmo, mas a parte de procedimentos, que depois ela vai contar, fica com a gente até o fim, que ela vai contar tudo o que ela faz, o que tem de mais novidade e tecnologia para ficar cada vez Isso é bacana. mais bonito, bonita, mais forte, mais definido, e tudo isso refletindo na saúde, na autoestima. Mas antes, eu queria te perguntar, quem é a Suzy Vieira? Nossa, Suzy Vieira é essa pessoa que você conhece, que gosto muito, admiro demais sua personalidade, porque eu sou muito semelhante. É claro, guardadas as devidas proporções, porque eu sou muito mais retraída, mas eu sou uma pessoa que sempre me dediquei muito ao que eu fiz, que proponho a fazer. Eu nasci na Paraíba e vim para São Paulo para fazer especialização em cirurgia plástica. Então, eu fiz cirurgia geral, que é uma obrigação nossa para poder fazer cirurgia plástica. Depois eu fiz cirurgia plástica e gostei, me adaptei. Acabei investindo inicialmente muito na parte de reparador, eu fiz pós-graduação, fiz mestrado, mas nunca deixei de lado a parte de estética. Eu acho que a cirurgia plástica ela tem essas nuances que agradam ambos os lados. Então, a gente faz a reparação. Muita gente pensa que cirurgia plástica é apenas colocar prótese ou apenas fazer lipo, mas a gente faz reparação, reconstrução de mama, a gente faz tratamento de retirada de tumores. E com isso eu me dediquei a ambas as áreas. Com o tempo, eu acabei me direcionando mais para a área de estética, então eu faço a parte corporal, facial. E meu dia a dia é consultório, procedimento, cirurgia, e eu sou muito realizada em tudo isso que eu faço. E ela é uma mãe maravilhosa, eu tenho a honra de conhecer a Sofia. Que bacana. Ah, gente, e ela é das minhas, ela é da dança também, porque... Todo médico tem um pouco de artista, Exatamente, é o que eu e o Rogério a gente estava conversando. E se a gente não trouxer essa arte para o nosso dia a dia, tem um hobby, eu falo que o hobby, ele traz a nossa energia para que a gente continue produzindo e fazendo o melhor naquilo que é o trabalho. Então, por exemplo, meu hobby é o meu trabalho. Não pode, são coisas distintas. A gente tem que estar exercitando esse outro lado artístico do cérebro. E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história com a dança. Eu amo a dança, eu acho que a dança tem muito a ver com o meu trabalho, até porque eu admiro demais esse esforço, essa dedicação que os dançarinos têm, esse trabalho com o corpo que eles têm. Então, desde pequenininha, eu sou de uma cidade não tão pequena, mas é uma cidade do interior chamada Campina Grande, e tinha poucas opções de academia de dança, mas desde pequena eu sempre gostei muito. Então, eu fiz por muito tempo balé, fiz jazz.
Quando eu vim para São Paulo, eu acabei começando a fazer sapateado também, tudo de forma amadora, mas sempre gostei muito. Eu não consigo me dedicar, como você fala, a gente às vezes acha que trabalho é prioridade, e muitas vezes precisa ser, mas a dança é uma válvula de escape, é uma coisa que eu gosto e admiro demais. Então, eu pretendo sempre continuar dançando, porque é uma forma que eu vejo da gente se superar, tentar evoluir cada vez mais, e ter atividades paralelas ajudam muito no nosso dia a dia. Que bacana. Sem dúvida. Sapateado, agora eu fiquei impressionado. Que Não é legal. fácil, não. A gente O tenta. dia que eu encontrar com ela na Gazeta lá do programa, eu vou falar, olha, Vem cá, traz o vocês sapato. não sabem, gente, fala pra ela dar uma sapateada aí. A Que é sua difícil, não é sorte é que fácil. o The Doctor Show é um podcast, porque se fosse um programa de auditório, gente, não, aí- ela ia ter que fazer uma apresentação de sapateado. Mas pra eu gente. faria assim. A sorte é que quando a gente não tá bem preparado, a gente fala assim, ó, eu não trouxe o sapato. É, né? Então eu não posso dançar. Então escapa É dessa verdade. situação. Mas um dia, quando o The Doctor Show virar um programa de auditório, se um dia virar, eu trago meu Eu sapato. acho que vai virar, você não acha, Rogério? Eu não acho, não. Eu acho que a gente Sério? vai ficar aqui no podcast, Olha, eu Que é acho o- que a que é- gente vai manter o podcast, que é mais legal. que é uma essência maravilhosa, só que eu acho que tem espaço e a gente vai trabalhando esse médico, porque a ideia do The Doctor Show, além do podcast, é também um curso. A gente fala que o céu é o limite. Então, de repente, a gente vai vir para o podcast e, ao mesmo tempo, estimular esses outros médicos a trazer essa arte, essa essência. E a gente, que é assim, eu falo por mim, a gente que é artista, gente, a gente quer plateia, a gente quer apresentar. Verdade, gente isso é quer verdade. aplausos. Quer mesmo? Né? E é isso. A gente pode fazer um espetáculo. Sim, Bota encerramento. A gente faz a temporada, Lógico, é melhor. né? O musical, já pensou? Musical, Suzy, o musical The Doctor Musical The Show. Só Doctor médicos, todo mundo dançando, interpretando, fazendo. Olha, ia ser bem louco, E hein? eu não acho que vai ser difícil, hein? Escutem o que eu tô falando. Porque o teatro, é que eu sou do teatro, né? Então eu defendo muito o teatro. É uma delícia. Você fazer aqui, ó, na frente da câmera é legal, mas você imagina uma plateia ao vivo ali te assistindo, né? Uau. É outra vibe. E você sabe que o teatro, assim como a dança, ele faz com que a gente tenha sempre aquele plano B. Né? No seu caso, se você esquece o texto, você faz aquele improviso. Na dança, eu já penso, às vezes você dá um escorregão, aí você emenda, faz de conta que é um passo. Então eu falo, às vezes, em cirurgia, a gente tem que entrar com o plano A e o plano B. Porque na hora não dá para você pensar, já que não deu certo assim, e agora? Fecha a cirurgia? Não. Então, isso me fez, ao longo da vida, criar estratégias. Eu sou muito correta, assim, linear, estudo, tudo, mas eu tenho que ter essa nuance de ter o plano B, porque na hora do vamos ver a gente tem que resolver. Que bacana. Assim como na dança, Tá vendo? no Porque dia a dia a gente tem que ter. paciente é uma caixinha de surpresa. Uma caixinha de surpresa. Isso, a gente fala muito que é a individualidade de cada um. Você tem a ideia do paciente no consultório, de repente vai para a mesa de cirurgia, traz um outro elemento, existem variações anatômicas Sim. que fogem, por mais que um médico estude muito a anatomia e entenda, existem as peculiaridades de cada paciente, inclusive, você que teve a base de cirurgia, você vai poder me dizer se eu estou certa nessa minha lembrança aqui retórica. Muitas técnicas cirúrgicas vieram desses momentos que você tem que ter o plano B. Sim. E aí, a partir daquela necessidade, criou-se uma técnica. Criou-se uma técnica. E muito, a cirurgia plástica, por incrível que pareça, ela evoluiu muito com as guerras. Porque foram nesses momentos que foram feitos improvisos, foram criadas técnicas para resolver situações que muitas vezes não existiam. Olha. Então, uma coisa é você resolver planejar uma cirurgia, ainda assim, a doutora Liliane tem razão. Existem as nuances que são surpresas. Daí que vem a experiência, que vai contar muito, porque você vai pensar, eu já tive uma situação semelhante e eu resolvi dessa forma. Mas realmente há situações que nos pegam de surpresa e precisa ter essa variação, essa capacidade de pensar rápido, de agir rápido e ter a experiência e o embasamento para resolver. Você falando nisso, eu lembrei de um detalhe, né? De uma questão que sempre eu ouvi. A pessoa fala assim, nossa, quando fulano sofreu um acidente e aí teve que fazer uma cirurgia plástica, ficou uma cicatriz enorme, ficou um negócio tal, não foi muito bem feito. Mas aí, você falando por esse lado, faz todo sentido. Uma coisa é você planejar, tá preparado, né? Até por conta do paciente, né? Porque tem paciente que dá um resultado melhor que o outro em Sim. relação a
cicatriz, tal. resultado, a pele. Imagina quando você pega alguém ali que é no improviso, né? Exatamente. Acidentou, aí tá lá, chega com a perna pendurada, como que faz? É que existe muito esse estigma de plástica, é aquela cirurgia que deixa você com a mama grande, ou com o bumbum grande, ou com uma lipo feita, mas plástica tem muitas nuances. Então, às vezes, você não consegue chegar no seu objetivo final, mas você melhora muito. Então, os pacientes, às vezes, não ficam satisfeitos com o resultado que eles imaginavam ter. Então, cabe a nós, médicos, oferecer as possibilidades, porque nós somos um meio para conseguir chegar ali, mas a gente trabalha com o corpo humano, então tem essa nuance que você acabou de falar. O tipo de pele, a qualidade da pele. Tem gente que tem a pele mais firme, então você vai ter um resultado mais bonito. Tem gente que tem estria. Tem gente que já... Então, tem várias nuances que a gente não consegue um resultado igual. A gente tem um padrão que a gente busca, mas nem sempre é possível. E é muito importante que essa orientação seja dada antes da cirurgia, para que não seja uma decepção, que seja uma coisa que foi bem informada e bem esperada. O pós-operatório é muito importante. Pois é importante. O pré e o estado pós. nutricional, como que esse paciente que está indo para a mesa cirúrgica, claro que aqui a gente está falando mais da parte estética e não de um comprometimento, uma situação de urgência, de uma situação de reparação, mas hoje valoriza-se muito esse pré e o pós-operatório, tanto quanto a técnica e o momento intraoperatório. Essa parceria com a nutrologia é assim de fundamental importância. Quando o paciente vem direcionado, a Liliane, de um colega, que eu vejo que ele vem bem preparado, a gente até descansa mais, porque a gente vai entender que o pós vai ser muito mais bem sucedido, o resultado vai ser alcançado de forma mais precoce. Quando é um paciente desnutrido, sem proteína, mal cuidado, então o pós se torna mais que um pós, é um pós mais uma reparação que deveria não ocorrer, porque entende-se que quem vai fazer uma cirurgia plástica estética está no melhor estado de saúde. Então, esse preparo prévio e esse acompanhamento é de fundamental importância. Você operaria uma pessoa muito estressada? Não, não é legal. Até a parte funcional dela não estará mesmo? boa e a parte psicológica muito menos. Olha isso. Até porque cirurgia demanda um pós-operatório que às vezes tem dor, limitação das suas atividades, você quer sair de casa, não pode, tá roxo, tá feio, tá inchado. Se isso tudo tá agregado a um comportamento já muito estressado, vai ser uma válvula que não vai ser legal. Então, a gente tem que operar a parte estética no melhor momento. É diferente de uma cirurgia de urgência, uma apendicite, que não tem escolha. A cirurgia plástica a gente pode escolher. Por que que, eu tenho uma dúvida, vocês vão poder me responder. Por que que quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, principalmente de obesidade, né, vai fazer, o médico faz ela durante um período emagrecer tantos quilos para depois fazer essa cirurgia? É mais pela questão psicológica da pessoa, sei lá, talvez se reeducar a comer ou segurar a onda na dieta, ou pela questão da saúde em si? Isso tem diferença? As duas coisas, né? É. Vamos definir a cirurgia para obesidade, porque quando a gente fala cirurgia para obesidade, logo a gente já pensa numa bariátrica, né? Você quis dizer a bariátrica ou uma lipoaspiração? Não, uma bariátrica mesmo, que é para a pessoa que tem, né, é obesa e precisa fazer a cirurgia. É que às vezes ela precisa estar equilibrada clinicamente para suportar o estresse cirúrgico. Tá. Então tem isso também. Não é só a questão. Existe a outra situação, que é a paciente que está com obesidade e já quer ir para a lipoaspiração. E aí, doutora Suzy, como fazer? Então, a gente fala que cirurgia plástica não é para emagrecer. É para ganhar contorno, ganhar um formato. Então, você perdeu 50, 60 quilos, você vai partir para a cirurgia plástica para tirar os excessos. Tá. Mas muita gente entende que é muito mais fácil fazer uma cirurgia e sair magra do que emagrecer para fazer uma cirurgia. Não faz o menor Só que nessa sentido, cirurgia, para sair magra, ela vai ficar metabolicamente tá alterada, tá toda desequilibrada e não vai manter um resultado. Além dos riscos cirúrgicos serem muito superiores. Se você vai tirar 5 litros de gordura numa pessoa, é muito diferente você tirar 2 litros. Porque não se tira só gordura, você perde sangue, você perde eletrólito, você perde sódio, potássio. Então, se você precisa perder muito, que seja feita essa perda através de orientação nutricional, dieta e tudo isso. A cirurgia é o fim. É a última etapa, É a última então. etapa.
Então, é a cereja do bolo. Mas que também não é a última em partes, porque depois ela vai continuar equilibrada. Então, quando você fala que é uma forma de equilibrar o psicológico, também é interessante, porque se ela já vinha desregulada, faz a cirurgia e continua desregulada, Não adianta. foi um trabalho perdido. Se ela já vem educada, devidamente equilibrada, vai fazer a cirurgia e certamente vai manter esse resultado por muito mais tempo, de uma forma muito mais agradável. Teve uma época que virou uma febre esse negócio de lipo. Lembra? Todo mundo que... E aí, duas coisas. Virou uma febre, todo mundo queria fazer lipo porque A era com época essa não é ideia. agora, por acaso? Não, também, Essa mas época assim... se prolongou. mas é que agora... Agora é a lipo HD. Não, mas agora não é a lipo, agora é tudo, né? É. Teve a época que era lipo, era a febre do momento era fazer lipoaspiração. Agora é fazer tudo, enfim. Mas o que acontece? Eu lembro que na época que era essa febre do negócio da lipo, todo mundo fazia lipo e aí existia aquelas coisas, né? Não, a lipo, se você faz aqui naquele lugar, nunca mais você engorda, tá. Isso é verdade ou é mentira? É fato ou é fake, né? É fake. É fake, né? A lipo é uma cirurgia que, volto a falar, não é para emagrecer. Mas no Brasil as pessoas se expõem muito, então continua no auge as lipoaspirações, desde esse momento que você falou. Então, no Brasil, as cirurgias mais realizadas na cirurgia plástica são lipoaspiração e prótese de mama. Olha. Elas sempre se revezam. Tem ano que é mais lipo, tem ano que é prótese. Por quê? Porque aqui a gente valoriza muito o corpo, as pessoas vão muito para a praia, se expõem, usam roupas mais curtas. Então, é muito comum que se procure lipoaspiração, até porque a lipoaspiração se faz em quase praticamente o corpo inteiro, desde a face até a coxa, o braço. Então, todo mundo é candidato a fazer lipo em algum lugar. Olha. Agora, lipoaspiração não é garantia que você vai emagrecer para sempre. O que acontece? Hipoteticamente, você tenha 100 células de gordura no braço. Você tem muito mais, mas só para você entender. Eu faço uma lipo. Eu tenho mesmo, gente. Todos nós temos muito mais. Milhares. Né? Milhares. Mas vamos dizer que você tenha 100 Tá. e numa lipoaspiração eu tirei 70. Deixei apenas 30. Porque não pode deixar zero. Tá. Né? É das coisas que dão resultado, é irregularidade, porque tira demais. Então, eu tinha 100, tirei 70, ficaram 30. Se eu engordar um pouco, eu só tenho 30 para engordar. Enquanto antes eu tinha 100. Então, a curto prazo, e um ganho de peso não tão significativo, a pessoa acha que não engordou. E, às vezes, erroneamente, ela fala, eu acho que a gordura que era daqui foi para cá, porque agora eu só engordo aqui. Mas não é. É porque aqui eu só tenho 30 e aqui eu continuo tendo 100. Então, a curto prazo, num ganho não tão relevante, existe mesmo. Então, pequenos aumentos, pequenas perdas não fazem tanta diferença. Mas se a pessoa continuar engordando, comendo compulsivamente, ela vai perder todo o resultado, sim. E cirurgia pode ser feita novamente? Pode, 2 vezes, 3 vezes. Só que cada vez que você faz, você tende a ter um resultado inferior, porque você já tem cicatrizes, você já tem cicatrizes internas, que a gente chama de fibrose. Você mexeu ali naquela gordura, ela cicatrizou também. Então, dificulta o procedimento. Então, sempre que um procedimento é feito em cima de outro já feito anteriormente, o resultado é inferior. Então, lipo não é uma cirurgia para fazer anualmente. Porque tem gente que... né? Tem gente que, se puder, faz toda hora. Exatamente. 2 por ano. E tem umas que ficam tortas, né? Porque a barriga da pessoa fica com os calombos, né? Mexer num e tecido... tem aquelas que fazem a lipoescultura, que é a retirada da gordura de uma área e coloca, por exemplo, no bumbum, aí quando engorda fica com o glúteo maior ainda. Fica, porque isso se chama enxerto de gordura, né? Que é você tirar a gordura de um lugar e colocar no outro, que é o que a gente chama de lipoescultura. Tira de um lado, põe no outro, aumenta, diminui. Então, a gordura que pegar no lugar que você colocou, se você engordar, ela igualmente vai engordar. Porque ela tá ali, e aí, às vezes, cria os exageros. Ela cumpre o papel dela. Então, é muito interessante a lipoaspiração, agrega muito à nossa prática. Então, às vezes, a pessoa faz uma reconstrução de mama e consegue pegar uma gordura e dar um contorno mais bonito. Você tem um defeito no rosto de um acidente, você consegue pegar gordura. Então, gordura para nós nem sempre é maléfica. Às vezes a gente usa gordura para reconstruir, para dar um aspecto mais bonito. A gente entende hoje que as pessoas também, se tem um rosto muito magro, muito afundado, também não é bonito e se envelhece. Então, a gente tem essa nuance de trabalhar com a gordura, mas tem os seus limites. Então, não é para sair fazendo lipoaspiração como quem vai fazer as unhas. Pois é. É isso aí. E ela falou do negócio do rosto.
Também virou modinha a pessoa fazer aquela, como chama? Bichectomia? Bichectomia. Que aí tira o negócio e fica... Gente... Bichectomia tem uma indicação muito precisa. Isso que eu ia falar. Tem gente que realmente, ok, você olha e fala assim, ô Traquina, que tá com aquela carinha redonda, vamos tirar, porque eu sempre tive o rosto bem redondo. Eu sempre fui gordinho. Mas você fez? Não, eu tô emagrecendo, né, Liliane? Pelo amor de isso Deus, aí. porque essa aqui pega no meu pé. Muito, Mas vai valer a pena. E é verdade, mas vale. Por isso que eu amo essa pessoa. E eu também. Então, assim, mas, óbvio, a gente sabe que tem gente que realmente aí tem aquelas bochechas igual a do Kiko, né, que é mais inchadinha e tal. Ao meu ver, essa pessoa, ok, se ela fizer, porque vai dar uma ajeitada. Agora, tem gente que faz e que fica com o negócio aqui, como você falou, ficar afundado. Que estranho. Agora, tem muita gente que ao invés de fazer a bichectomia, e aí a Suzy vai poder esclarecer melhor, começa a fazer o quê? O excesso de preenchedores do ângulo da mandíbula, de malar, para dar aquela ideia do rosto naturalmente com o blush. Sim. E aí? Eu sou sempre mais favorável a procedimentos não definitivos. Isso aqui que a Liliane acabou de falar é uma forma de você melhorar o contorno sem fazer nada tão agressivo ou tão definitivo. Quando você faz a bichectomia, por exemplo, o nosso corpo humano é muito sábio e muito perfeito. Então, tudo tem uma função. Essa bichectomia é a retirada da bola de bichar, que é uma gordura que a gente tem, uma bolinha de cada lado do rosto. Mas ela tem uma função. Ela dá uma sustentação. Então, eu uso como comparativo, imagina uma pilha de caixinhas, você tira a caixinha de baixo, a tendência é que as caixinhas de cima caiam. Então, quando você retira a bola de bichar de forma inadvertida, você vai causar um desabamento das estruturas faciais. Então, realmente, tem pessoas que têm em excesso, tem pessoas que têm bochecha em excesso, tem pessoas que têm... Em excesso é uma coisa, outra coisa é por modismo. E modismo o nome já está dizendo, uma hora vai passar. E vai fazer falta, porque hoje em dia, nós cirurgiões plásticos entendemos e aprendemos que nem sempre a gente precisa tirar a estrutura, às vezes a gente precisa acrescentar. Antigamente, na década de 50, de 60, a cirurgia plástica fazia muita ressecção, muita retirada. Então, você diminuía demais o nariz, deixava pequenininho. Você puxava demais o rosto, deixava magrinho. Ao longo do tempo, a gente entendeu que nem sempre isso causa um aspecto bonito. Então, às vezes, a gente, ao invés de tirar a estrutura do nariz, a gente empina colocando uma cartilagem ou colocando um preenchedor. Ao invés de a gente sair arrancando gordura de tudo quanto é lado, a gente acrescenta no lugar certo. Ou gordura, harmonização. Ou preenchedor. O preenchedor nada mais é do que um gel que você consegue colocar nas áreas que você deseja e aumentar, projetar. Então, em homem gosta muito de ter o queixo mais projetado. A gente entende que quem não tem queixo fica com a aparência muito tímida, ou então parece que a papadinha é maior do que de fato é. Então, a gente estuda como um todo. Então, nem sempre é necessário que a gente arranque estrutura. Muitas vezes a gente precisa colocar com a personalidade, com o perfil da pessoa. Muito comum eu falar esse tipo de comparação. Nariz masculino é um nariz maior. É um nariz que aparece mais. Você pega um nariz muito empinado. Se trocar o seu nariz com ela, o dela com o seu, vocês não vão se entender. Né? Então, a gente olha o rosto como um todo. Aí. Nariz empinado num rosto forte. Homem tem a testa mais forte, tem a mandíbula, que é essa curva aqui, mais forte. Então, ele não pode ter. Então, tem que olhar como um todo. Isso é verdade. Porque, às vezes, eu olho e falo, gente, eu queria ter um nariz mais... Esse nariz combina com você. Você tem um rosto forte. Esse narizinho aqui. Você só tem que emagrecer, Rogério. O resto você já é bonito. Você é lindo. Acabou, né? Maravilhoso. Como diz, né? Olha, eu só preciso emagrecer. Tô até tomando água hoje aqui. Tem vinho, viu, se quiser. Mas a gente sabe. Né? Mas eu não posso oferecer porque vocês são fitness e eu não... Um dia a gente vem para fazer um outro bate-papo com vinho, com né, vinho, Suzy? A gente faz a Agora, comemoração. Vamos supor que a pessoa fez a bichectomia e depois que ela teve todo esse conhecimento, porque hoje as pessoas, elas estão querendo fazer tudo a qualquer preço. Aí vão, às vezes, não sei aonde, fazem a bichectomia e depois elas vão entender que começa a despencar as estruturas. Isso. É possível reverter com gordura ou com outro estímulo ou qualquer outro tipo de elemento?
A bichectomia em si não dá para reverter, porque é difícil você colocar de novo, você não tem essa estrutura e tal. Mas você reverte o efeito dela. Mas acaba que essa reversão é um procedimento muito maior do que fazer a bichectomia em si. Como quase tudo em medicina. E repito, não é reverter a bichectomia, passar a tratar os efeitos colaterais que ela gerou. Olha. Então, na maioria das vezes, a gente tem que reposicionar as estruturas fazendo um lifting, que é uma cirurgia muito maior, para tentar conseguir melhorar um resultado adequado. Agora, hoje existe uma tecnologia que substitui o lifting, principalmente em mulher jovem, né? Em pessoas jovens. Vamos falar um pouquinho dela? Vamos falar. Quando a gente faz... todo mundo já ficou, até eu fiquei curioso. Né? Quando a gente faz uma cirurgia, de um modo geral, a gente puxa a pele, reposiciona as estruturas fixando, recolocando no lugar, mas a gente puxa. Mas se a qualidade da pele é ruim, porque quando a gente nasce, a gente tem uma quantidade de fibras, colágeno tão falado, fibras elásticas, que dão estrutura para a nossa pele. Okay. Então, a gente nasce com aquela quantidade X. A partir dos 30 anos, a gente só perde, Liliane consegue explicar isso melhor que eu. E perdendo essa estrutura, ganha flacidez. Então, essas tecnologias que ela fala, elas melhoram a elasticidade, elas encurtam essas fibras, muitas vezes induzem a formação do colágeno, porque só quem pode formar nosso colágeno somos nós mesmos, e dá um efeito de lifting. Então, algumas pessoas não precisam fazer um lifting tão precocemente. Então, se ela tem uma flacidez moderada ou leve, através de tecnologias que muitas vezes são feitas no próprio consultório, de estímulo, ela consegue um resultado semelhante ao efeito de um lifting. Então, hoje a gente procura adiar a cirurgia, tendo em vista que a gente tem tanto recurso que pode ser utilizado, ou mesmo após a cirurgia, para não cair naquela história de todo ano, cada 2, 3 anos ter que fazer uma nova cirurgia. Então, a gente faz um reset da cirurgia com aparelho, com indução de colágeno. Hoje a gente tem produtos que são injetados que induzem a formação de colágeno, com os preenchedores que vão melhorar o contorno. Então, a gente tem muito recurso que agregado à cirurgia, antes ou depois, às vezes até durante, nos dá um resultado muito superior. E hoje, resultado bom é resultado natural. A gente não quer que olhe e fale assim, nossa, essa pessoa está botocada, esticou tudo. A gente quer que fale, nossa, que pessoa bonita, conservada. A gente às vezes até vê que é uma senhora, um senhor, mas que está muito bem conservado. Né? Essa é a nossa busca, da naturalidade. É verdade. Eu ouvi isso. É envelhecer bem, não é que você vai rejuvenescer. Porque não adianta uma pessoa de 60 achar que ela vai esticar e ficar com cara de 30. Não vai. Ela tem que ter 60, mas bacana. Dá pra ficar com uma cara de uns 50, né? 50 ok, mas tem gente que acha que tem 60 vai ficar com cara de 30. Não vai, bicho. Vai ficar estranho, vai ficar esticado, vai ficar... Então, com essas tecnologias, é justamente o que não acontece. Você fica com aquela naturalidade. E uma coisa que você falou, as tecnologias também são usadas junto com a cirurgia. Então, antigamente, se fazia muito a lipoaspiração, porém, a paciente ficava com a flacidez. Sim. Hoje, em cirurgia, já é possível, e aí eu quero que você conte um pouquinho aí para o pessoal, fazer essa retirada da gordura e, através de uma tecnologia... estimular a pele. Muito legal esse história mesmo. Quando você faz uma lipoaspiração, você tira o conteúdo. Então, você tem, voltando para o nosso braço, eu vou tirar a gordura, mas a pele continua, o músculo está ali. E aí, essa pele? Se a retirada é pequena e a pessoa tem uma pele boa, naturalmente ela vai retrair. Mas depois de uma certa idade, ou quando tira uma quantia maior, ou mesmo quando a pessoa teme, eu não quero ficar com flacidez, a gente agrega uma tecnologia, que pode ser laser, pode ser radiofrequência, que hoje a gente tem vários aparelhos, como o Body Tight, mesmo o laser agregado a lipolaser chamada, que o que esse aparelho faz? Ele ajuda na retirada da gordura, porque ele dissolve a gordura, então essa retirada fica menos traumática, e após essa retirada ele consegue fazer um encurtamento, aumentar essa retração da pele. Tem aparelhos que conseguem aumentar a retração em 40%, 60%. Nossa! Então, isso é muito interessante. Bom. Eu não tenho como prometer para o paciente quanto ele vai ter de retração, mas o que eu falo é, com o aparelho, certamente sua retração vai ser muito maior. É porque depende de cada organismo.
E essa retração é muito maior, além de ser mais visível mais precocemente. Então, veio ajudar bastante nos nossos resultados e, em alguns casos, evitam, inclusive, que sejam feitas cirurgias maiores. Então, são pacientes que a gente fala, será que já precisa fazer o abdômen, que é aquela cirurgia que corta? Vamos adiar um pouquinho, vamos fazer só a lipo, passar o aparelho, ver a resposta do seu organismo. A pessoa bem nutrida, bem tratada, muitas vezes responde tão bem que evita uma cirurgia maior. Então, veio muito acrescentar nos resultados. Tecnologia. 2 perguntas que eu sei que todo mundo que está assistindo, que está ouvindo, deve estar se perguntando lá. Tá, mas e aí? Esse aparelho, esse laser, essa coisa que vai dar esse aparelho, isso dói? Como É a primeira pergunta. Sim. Já posso responder a primeira? Pode. Como é feito normalmente junto com a cirurgia, a pessoa já está anestesiada. E se ela for fazer sem a cirurgia? Aí, normalmente, a gente faz anestesia local, tá? Então não é indolor. Não é indolor, Tá. mas há meios de diminuir Tá. essa sensibilidade. Se fez anestesia, não vai doer. Com certeza vai doer bem menos do que cortes Sim. que isso, tem exato. o pós-operatório mais limitado, Exato. que requer aí Fica a cicatrizona do corte. que né? às vezes requer muito laser por conta do tratamento Uma de cicatriz. cicatrizes. Tem pessoas que abominam cicatrizes. E assim, a cicatriz é da natureza humana. Gente, é legal mesmo você contar a história, né? Mas Isso mesmo aqui foi quando eu... quando eu fiz isso, né? Mesmo quando a gente faz cirurgia plástica, algumas pessoas, como é plástica, eu não vou ter uma cicatriz. Mas não, cicatriz é do nosso organismo. Não tem jeito. Às vezes a cicatriz é tão boa que você não consegue percebê-la, mas ela está ali. Então, muita gente abomina a cicatriz. Então, a tecnologia, nesses casos, é muito bem indicada. Na verdade, em qualquer caso, ela vai agregar resultado. Mas quando se quer evitar, e é candidato a isso, porque nem todo mundo também é candidato. Tem gente que tem uma flacidez muito grande, já tem uma queda dos tecidos muito grande, e aí realmente precisa passar por um procedimento maior. Mas, em casos outros, os resultados são muito bons. Você adia uma cirurgia. E tem o fato que Liliane falou, que é muito legal. A volta, o retorno às atividades habituais é muito mais precoce, já que a recuperação é muito mais simples. É um procedimento menos agressivo. Porque quando a pessoa decide fazer uma cirurgia, ela tem que também ter em mente esse afastamento, muitas vezes, do trabalho. Que as antigas cirurgias, que tinham realmente muitos cortes, fazia com que as pessoas precisassem de uma semana, 15 dias, sem poder dirigir, sem poder trabalhar. Então, ela tinha que fazer o investimento da cirurgia e mais, muitas vezes, deixar de trabalhar ou deixar de receber para poder justamente cuidar do pós-operatório. E hoje as coisas são muito mais simples. Muito mais simples. Você sabe que você falou isso, eu lembrei de um outro detalhe. Porque às vezes a pessoa também, ela deixava de trabalhar, porque ela não queria mostrar a cicatriz ali, como é que fala? Os curativos e mostrar. Aí ela sumia, ficava lá até o negócio ficar bom, para deixar o cabelo crescer, para esconder, né? A cicatriz atrás da orelha, para voltar. Nossa, o que você fez? Não, eu não fiz nada. Tava de férias. As férias. Exato. Né? Então, eu acho que hoje, claro, quando você tem um procedimento que não é tão invasivo, é muito mais legal, né? Aí a segunda pergunta, porque a primeira foi respondida, que com certeza quem está ouvindo vai perguntar. Tá bom, muito bacana esse procedimento, é muito mais prático. É muito caro? E principalmente no sentido, é mais caro do que uma cirurgia convencional? Sim. Agregar a tecnologia acaba incluindo o valor desses. Normalmente são aparelhos que têm um custo alto e eles necessariamente necessitam de que a gente chama de dispositivo que vai ser utilizado no paciente e é descartável. Então, esse dispositivo também tem um custo. Então, eu diria que aumenta em torno de 20% o valor da cirurgia, em média. Depende da tecnologia, depende da área que vai ser utilizada. Mas, no geral, as pessoas não deixam de fazer por isso, porque a gente mostra o custo, o benefício, e acaba que vale a pena. Isso você está falando que aumenta em 20% o valor da cirurgia, quando nós estamos falando da cirurgia agregado a esse procedimento. Sim.
Eu tô perguntando no seguinte sentido, e se for fazer só esse procedimento sem a cirurgia? Normalmente, uma coisa, né, mais normalmente o simples. custo é menor. É, Então, isso aí. custa menos porque é uma cirurgia... E eu perguntei isso, porque, claro, todo mundo tem essa dúvida, porque eu sempre vejo quando toca esse assunto, as pessoas falam assim, mas isso aí deve ser até mais caro que uma cirurgia. E não, você vê, pelo contrário. Se você não precisa da cirurgia, né, e é uma coisa mais simples, mais fácil de resolver com esse procedimento, além de tudo, além de não ter o sofrimento, de não ter a cicatriz, de ter essa agilidade em voltar à sua atividade, você ainda gasta menos, Sim. né? Então, Isso é bacana. quando a pessoa é elegível a não fazer a cirurgia, Tá. só fazer o procedimento, o custo é menor, sim. Aí, ó, pronto, já vamos fazê-la. Eu preciso dar uma levantada aqui. Vamos falar agora de algumas situações, e aí eu queria que você contasse o que tem de melhor e o que você tem feito, tem visto, né, no seu dia a dia. Blefaroplastia, a pessoa tem as pálpebras caídas ou mesmo uma olheira. O que tem hoje de melhor assim para ser feito? A cirurgia continua se usando em casos que são bem determinados, porque a blefaroplastia ela não só tira a pele, mas ela tira as bolsas de gordura que muita gente tem. Mas voltamos àquela velha história. Nem todo mundo precisa partir para uma cirurgia ou se dispõe a isso. Então, hoje a gente tem plasma, que a gente faz uma fulguração, é uma aplicação de uma tecnologia que faz um encolhimento da pele. Esse excesso, né? Desse excesso de pele. Nós temos preenchimentos que são feitos em algumas áreas específicas que tiram esse aspecto de olheira, até disfarçam aquelas bolsinhas, já que melhora o contorno. Nós temos os lasers, existe um laser hoje que a gente chama de BB laser, ele ganhou até esse nome, porque ele melhora o aspecto geral da face. Então, ele melhora a textura da pele, os poros, ele melhora aquela ruguinha fina que a gente chama de craquelado. Então, tudo isso a gente consegue melhorar. E outra coisa, Rogério, que eu falo bastante para os pacientes é, mesmo fazendo a cirurgia, se você tem a possibilidade de continuar tratando, fazendo coisas paralelamente, você vai ter um resultado mais prolongado e mais bonito. Imagina, eu faço uma cirurgia de pálpebra, tiro a pele e tal, e consigo melhorar a pele, e consigo melhorar essa ruguinha aí que você está falando da testa, porque cirurgia de pálpebra não tira ruga, tá? Cirurgia de pálpebra tira excesso de pele e bolsa. Então, você faz uma toxina botulínica, então você vai ver o resultado como um todo. Então, é muito interessante quando você consegue agregar. Rinoplastia, que tem a rinoplastia cirúrgica e não cirúrgica. A rinoplastia não cirúrgica hoje está muito em voga, que é um procedimento feito em consultório e que em alguns defeitos no nariz, defeitos eu falo, algumas alterações conseguem ser corrigidas prontamente. É um procedimento que não é definitivo, que em alguns casos é uma vantagem, porque se a pessoa não gostar, é só aguardar, ou existe até meios da gente antecipar a retirada do produto, e que pode ter um resultado muito rápido, muito tranquilo. Não é todo mundo que precisa, que tem indicado. Algumas pessoas precisam fazer cirurgias maiores até porque não respiram bem. Nariz não é só enfeite, o nariz tem uma função. Mas a rinomodelação tem mostrado resultados muito interessantes, muito rápidos. Então, são aquelas pessoas que não querem fazer a cirurgia, ou não podem, ou ainda são muito jovens, não querem se submeter. É um resultado muito interessante. Então, é possível afinar o nariz, levantar o nariz, não fazendo necessariamente uma cirurgia. Especialmente empinar o nariz, levantar, né? Melhorar aquela giba, aquele ossinho que tanta gente não gosta, que se chama giba nasal. A gente consegue melhorar. É impressionante. Em 5, 10 minutos você consegue ter um nariz totalmente diferente. Repito, não é todo caso que é elegível, muita gente não dá. Nariz é aquele nariz que é muito largo, que é muito aberto, tem um resultado mais pobre com a rinomodelação, porque de fato ele tem excessos. Então a gente às vezes até consegue fazer um jogo, na cirurgia a gente fala que faz um jogo de luz e sombra, como uma maquiagem. A gente tá aqui muito largo, então eu subo um pouquinho, então vai melhorar essa proporção, mas não resolve 100%. Em outros casos, realmente a gente consegue um resultado muito, muito bom. Que legal. E rápido. Aumento de lábios, definição de lábios. É outra coisa que está bastante na moda, muito interessante. Inclusive, os homens também estão fazendo, tá? Eu não preciso. Existe uma técnica própria
para não ficar com lábio sem nenhum caráter de discriminação, mas existe o lábio masculino e o lábio feminino. Então, o lábio feminino ele é mais ousado, tem mais curvas, tem a curvinha, os tubérculos. Tubérculos são essas projeções, esses montinhos que a gente faz que dá um ar de sensualidade. Então, hoje a gente quer ter um lábio bonito, mas funcional. Não quer que ninguém fique sem poder falar ou com aquele lábio endurecido. Então, evoluir a boca de pato. Evoluíram, não assovia, não consegue pegar um canudo. Fica babando, porque a boca não fecha. E acaba que, assim, é aí que eu falo que é um resultado que não dá, né? Então, com lábio, evoluíram os produtos. A gente hoje tem produtos que são muito maleáveis, porque lábio é uma área muito dinâmica. Então, eu não posso colocar um produto que fique duro, tem que ter maleabilidade. São produtos que têm a consistência muito interessante, parecida com lábio, e a gente tenta simular aquele lábio bonito. O que é um lábio bonito numa mulher? O lábio inferior ele é um pouquinho mais espesso do que o superior e um pouquinho mais para frente. Se você for olhar uma foto de modelo, elas sempre estão meio com o lábio para fora. Então, a gente simula isso, faz essa curvinha que é chamada arco de Cupido, e faz a elevação. Muitas mulheres com idade um pouquinho mais avançada, elas se queixam que o canto do lábio fica para baixo. Então, mesmo sem você estar triste, você passa uma aparência de triste, de deprimida. Então, a gente consegue elevar esse cantinho do lábio, consegue projetar e dar um lábio sensual, bonito, sem exagero e funcional. Bacana, tem que ser. Queixo e contorno de mandíbula. O queixo, a gente tem entendido que é um elemento muito chave no terço inferior da face. Quando a gente analisa uma face, a gente divide em 3 partes: o terço superior, médio e inferior. Às vezes a gente vê uma pessoa e fala, nossa, mas que pessoa bonita, ou nossa, mas essa pessoa não é tão bonita, e não entende que a gente está avaliando as proporções dela. Então, no terço inferior, que é essa parte do nariz para baixo, o mento, o queixo, é um elemento chave. Então, a pessoa que tem um mento mais projetado, sem exagero, ela é mais altiva, ela é uma pessoa que tem um contorno mais firme. Uma pessoa com mento muito curto, ela é meio tímida, parece que a papada aparece primeiro. Então, hoje a gente projeta o queixo, a gente pode jogar para frente, pode deixar mais largo ou pode deixar mais comprido para ficar com uma proporção melhor. Então, é muito legal o trabalho que é feito em mento. Isso se faz com preenchimento. Existem cirurgias para isso, mas imagina, é uma cirurgia que tem que quebrar o osso, colocar parafuso, jogar para frente e dar um procedimento muito maior. E prótese de queixo? Também existem as próteses de silicone e de outros produtos também, só que elas acabam incluindo um tratamento cirúrgico, é uma cirurgia não tão complexa, mas é uma cirurgia. Enquanto o preenchimento ele tem outra vantagem, ao meu ver, comparando com a prótese. A prótese tem o tamanho PMG, você tem que se enquadrar em um dos 3. O preenchimento, se eu achar que você precisa mais de um lado do que do outro, ou você quer um pouquinho mais do que o P e menos do que o M, você consegue. Então, você consegue fazer uma coisa mais artesanal, mais customizada para cada paciente. E junto ao queixo, vem o contorno da mandíbula. Uma queixa muito frequente nas mulheres, especialmente, é o que elas chamam de bulldog, que é aquele gordinho que fica aqui perto da boca. Então, esse bulldog, se ele já está em excesso, a gente não pode acrescentar nada. Então, a gente melhora o contorno, a gente aumenta o ângulo da mandíbula, aumenta o queixo para que fique uma linha mais reta. Então, isso que a gente chama de contorno facial. É muito interessante. Sensacional. Paralelo a isso, outra coisa interessante para terço inferior do rosto é fazer hoje o que a gente chama dos esvaziadores, que são enzimas que a gente injeta, que elas dissolvem um pouco essa gordura tão indesejada que é a gordura da papada. Então, hoje a gente tem muito recurso. Faz esvaziador para diminuir a gordura, faz preenchimento para aumentar o queixo, para aumentar a mandíbula, faz tecnologia para retrair a pele. Então, tem muito recurso que a gente pode utilizar de forma muito prática, muito tranquila e muito segura, com bons resultados. Isso que é bacana. Pescoço, entre fios de sustentação, radiofrequência, bioestímulo, enfim, tudo que existe de tecnologia, inclusive cirurgia. Sim. O que você acha sobre isso, doutora Suzy? Cirurgia é o ponto final quando a gente vê que tem uma sobra muito grande de pele ou uma flacidez muito grande de músculo, que precisa tratar esse músculo, aí realmente a gente vai partir para a cirurgia, não adianta ficar fazendo tratamentos que não sejam tão eficazes.
Para uma pessoa jovem, a gente evita essa cirurgia mais uma vez. Então, cada um desses recursos que você citou tem sua aplicação. Então, o bioestimulador, ele vai melhorar as fibras, ele vai aumentar a quantidade de fibras. E pele que tem boas fibras é uma pele mais densa, mais firme. Fio é um tratamento que eu acho que é mais temporário, é mais paliativo, tendo em vista que o fio faz sim uma sustentação, mas ela é temporária, embora haja também um estímulo de colágeno. Estímulo através de tecnologia, que vai retrair pele, melhorar a qualidade de pele. Se a gente puder usar um pouquinho de cada coisa, certamente cada uma vai agregar um valor. Nem todo mundo pode, então eu priorizo de acordo com cada pessoa. Qual é a sua queixa? O que mais lhe incomoda? O que mais me incomoda é que eu tenho isso aqui muito gordinho. Então eu vou investir inicialmente nos esvaziadores e melhorar o contorno do queixo. O que mais me incomoda é que eu tenho muita flacidez, eu não consigo nem tirar uma foto. Se essa flacidez é grande, eu já vou canalizar para essa pessoa fazer uma cirurgia direto. Mas é claro, se ela fizer a cirurgia e tratar a pele e continuar tratando, ela vai ter um resultado muito melhor. Listras horizontais do pescoço. Essa não é tão difícil. Na maioria das vezes a gente resolve com toxina botulínica. É mesmo? O mesmo conhecido botox que a gente faz na testa, se faz na axila para suor excessivo, se faz no pescoço para essas rugas de expressão, se faz no colo para melhorar. Eu nem sabia que o pescoço tinha ruga, gente. Tem sim. É que você não se incomoda, você tem barba para disfarçar. É isso aí. Aliás, pele que tem barba é uma pele mais firme. Você já é? sai disparado ganhando da gente. Por quê? De tanto fazer, talvez? Não, é a qualidade da pele mesmo. Os folículos, eles ajudam a ter mais firmeza. Sabia que ia servir para alguma coisa. Para alguma coisa serve. Sem contar que se você não quer fazer uma plástica, você deixa a barba crescer, já disfarça, né? A gente não tem essa chance. Tá vendo, gente? Sair na frente. O que é possível em uma única cirurgia melhorar em seios, abdômen, glúteos e coxas? Numa única cirurgia, uma cirurgia combinada. O que pode fazer tudo isso? Então, hoje tem uma técnica que a gente chama Mummy Makeover, que é para aquelas mulheres que tiveram filhos, que já constituíram a família e que querem dar uma geral, vamos dizer. Então, a gente acaba melhorando flacidez da mama, que na maioria das vezes existe. Existe uma coisa muito comum em mulheres que já tiveram gravidez chamada diástase, e hoje todo mundo sabe mais ou menos o que é diástase, que é o afastamento do músculo da barriga, porque para a barriga, para crescer, ela precisa ceder em algum lugar. E quando acaba essa gravidez, nem sempre volta. Então, nessa cirurgia, normalmente a gente trata essa diástase, tira o excesso de pele do abdômen e melhora a mama. Em alguns casos, apenas suspendendo, em outros casos, suspendendo e colocando uma prótese, em alguns casos, diminuindo. Eu não sou favorável a fazer excesso de procedimentos de uma vez só, porque a gente sabe que isso vão se somando os riscos, embora hoje a gente tenha muito mais segurança nesses procedimentos, muito mais tecnologia, anestesia muito mais segura, os recursos que a gente dispõe, a gente tem risco sim. Então, quando é uma pessoa que é magra, não tem tanta coisa a mexer, dá para casar, fazer 2 procedimentos de uma vez. Quando é muito mais coisa a se fazer, eu prefiro fazer separadamente. Mas é uma combinação muito comum se fazer mama e abdômen, por exemplo, que é a limitação do pós-operatório é a mesma, a pessoa vai usar cinta, já se recupera de uma vez, e é o grosso, a maioria das mulheres que já gestaram acabam tendo essa queixa, essa necessidade de operar esse mama e abdômen. Rosto e corpo. O que você acha da associação cirúrgica? Não é tão comum, porque, veja, normalmente quem procura cirurgia de face está numa faixa etária um pouquinho mais elevada, 45, 50 anos, a partir daí. Quem procura cirurgia de corpo, normalmente é após o fim das gestações. Então, uma paciente mais jovem que dificilmente precisa fazer um abdômen, mais um lifting. Mas é comum, por exemplo, se associar mama com pálpebra, porque pálpebra é uma cirurgia que às vezes a gente faz em gente jovem. Ou abdômen com pálpebra e passa tecnologia, não precisa fazer a cirurgia na face. Então, há vários casamentos de cirurgias que são factíveis, sim. E as pessoas gostam muitas vezes porque já se afastam do trabalho de uma vez só e se recuperam. Essa é a maior vantagem, né? É, a grande vantagem. Alguma coisa interessante que eu não tenha te perguntado, que você que está vindo de vários congressos, de vários cursos, que também ela é speaker de várias
Ela é speaker de várias empresas que produzem bioestimuladores, ela dá aula para muitos médicos. Então, às vezes eu estou aqui do meu lado da medicina que conhece mais a nutrologia e não estou vendo o que tem de novidade e que você poderia agregar contando aqui para gente? Embora existam várias novidades, a gente vê o avanço na tecnologia, em tudo isso agregando resultado, a gente acaba que ainda trabalha com o corpo humano e o corpo humano tem sua resposta própria. Disso você entende muito bem. Então, que as expectativas sejam casadas com a realidade, que as pessoas entendam que a cirurgia plástica é feita em cima de um organismo que não responde matematicamente. Então, eu acho que cirurgia plástica é sensacional, oferece resultados que às vezes não se conseguem de nenhuma outra forma. Isso é muito gratificante para a gente profissional, ver que fez um abdômen ou fez uma mama e a pessoa mudou a qualidade de vida, porque cirurgia plástica muda a qualidade de vida, mas ela não tem condições de dar essa previsibilidade que muitas vezes as pessoas querem. Então, que seja feito um bom preparo pré-operatório, que o resultado da cirurgia depende muito da pessoa também, dos cuidados que ela tem, da nutrição, do acompanhamento, tudo isso. Então, ela vai ter um bom resultado, mas é um conjunto de coisas. E o resultado não acaba na cirurgia. Então, é para sempre. Então, cirurgia plástica é o que a gente vê por fora, mas fora isso, a gente tem que pensar na saúde, em tudo isso. Então, nós temos muitos procedimentos, a gente acaba conseguindo mexer. Cabelo, hoje, tem uma série de coisas que a gente faz, além do implante, tem tecnologia, tem LED, lasers. Os produtos que a gente injeta melhoram viço da pele, que às vezes você puxa a pele inteira, mas olha para a pessoa e fala, mas ela ainda não está bem. Então, você melhora viço, qualidade, hidratação. Tudo isso hoje a gente tem recurso, mas é um corpo humano. Então, aquele aparelho que você citou, que dá o efeito do BB Cream, que é como se fosse o filtro do Instagram na vida real, que trata a pele, também é indicado para couro cabeludo? Couro cabeludo também, para ruga fina, por exemplo, colo, região do colo, mão, para tratar a cicatriz. O que no geral, um laser como esse faz? Ele é um laser que não é profundo, então ele trata uma camada superficial da pele. A nossa pele, a camada mais externa dela, ela é renovável. Então, tudo no corpo da gente renova, mas essa camada ela vai ficando, sendo desprezada. Então, esse laser ele remove essa camada mais superficial. Então, vai aparecer uma camada mais jovem, de melhor qualidade. O estímulo que ele faz, porque, queira ou não, quando você usa um laser, você agride a pele para que ela responda. E como é que ela responde? Fala, nossa, eu vou me prontificar aqui a ficar melhor. Então, ele agride, melhora a qualidade de cicatriz, melhora a qualidade da pele, fecha poros. Então, a pele com poros menores é uma pele mais bonita, mais viçosa. É o que a gente busca hoje. Eu acho que veio muito a casar esse laser, porque a busca hoje é a naturalidade, né? Então, hoje, existia muito uma tendência da gente só mostrar o nosso melhor, usar muito filtro, usar muita... E hoje as pessoas, às vezes, preferem mostrar a naturalidade, se desprender de certos preconceitos, e o tratamento natural é muito bem-vindo. Eu acho. Inclusive, eu vou fazer esse procedimento amanhã, mas eu vou esperar a gente colocar no ar o seu programa, a sua entrevista, e eu vou colocar o que eu achei, porque a gente, como médica, tem uma visão, mas eu quero também colocar eu como paciente. Sou muito vaidosa, me cuido sim, longe de mim falsa modéstia, falar, olha, gente, é só alimentação. Não é. A gente cuida, está sempre com os melhores profissionais, dentro do possível, buscando naturalidade e... Não tem milagre. Não tem milagre, não tem segredo. Se você quer resultado, você tem que fazer alguma coisa para ter o resultado. Isso, a gente que trabalha em televisão, todo mundo fala, é porque vocês... Nossa. Tem gente que disfarça, é o que eu falei, faz a cirurgia, fica intocado porque não quer falar que fez, não quer mostrar que fez. Não existe milagre. Milagre é o seguinte, você tem que se alimentar bem, você tem que estar com a cabeça bacana, você tem que fazer lá seus exercícios para sua vida e tem que cuidar, porque mesmo você fazendo isso, é natural do corpo o envelhecimento, a pele fica flácida, o cabelo vai ficar zoado. E aí o que você faz? Vai atrás, porque hoje tem tecnologia para isso, né? Hoje tem tecnologia para tudo. E linkando a tudo isso, né? Uma coisa que eu acho muito interessante é que algumas pessoas têm um preconceito com si mesmas. Falam, não, eu tenho que aceitar a minha idade.
Isso que Ué. Liliane acabou de falar é muito interessante. Tudo bem, eu aceito a minha Eu idade, mas eu aceito a quero minha ficar idade, mas eu bem. não aceito ficar careca, por exemplo. Exatamente. Entendeu? Então, não é nenhum problema você querer ficar lógico que melhor, não. né? Aliás, Porque porque a idade está muito na cabeça. É. Então, a pessoa que é Pessoas, jovem, que se elas, cuida. elas buscam tudo do melhor. Elas buscam a tecnologia de ter o celular melhor. Elas o buscam carro mais top. E por que não trazer essa exigência para si? Para si mesmo, exatamente. Quer morada melhor do que o próprio corpo? Você se sentir bem, você ter uma autoestima elevada, você vai melhorar em todos os aspectos. Tem inúmeros trabalhos de cirurgia Exato. plástica que mostram que aumento da qualidade de vida, melhora relacionamento social, relacionamento pessoal, relacionamento profissional. Então, você estar bem consigo mesmo, que não necessariamente é não ter nenhuma ruga, mas é você se gostar. Como você está falando, eu não gosto disso aqui, vamos tratar, tem uma solução. Eu quero ficar igual o Tom Cruise, pô. O cara Mas lançou o filme aí. O cara tem 60 e nem sei, 60 e tá pouco. muito bem mesmo. Mas Tá com um muito cara bem. de 50 e olha lá, é isso. O objetivo, a meta é essa. Para as mulheres, eu não sei em quem vocês se inspiram. Mas minha meta Eu é me ficar inspiro em igual. Aí, Aí, ó, pronto. Eu me inspiro na doutora Suzy. Então, aí vocês vão Rosa. ficar... A gente Tanto vai é ficar que ela vai fazer o procedimento amanhã, né? Que você falou. Isso, quem sabe a gente vai ficar com uma pele que não vai nem Vai nem precisar, precisar de Muito bem. de uma maquiagem. base. Tá né? vendo? É isso. Gente, sensacional. Eu acho que foi bem esclarecedor esse bate-papo. Quem estiver acompanhando aí, se quiser também, tiver mais alguma dúvida, você pode entrar aí nos comentários, deixa a sua dúvida, a sua pergunta, porque depois a doutora entra lá, ela vai responder e é bacana demais. Quem quiser seguir a doutora Suzy, o Instagram é @Suzy Vieira, Vieira. Suzy com Y. É Suzy com Y. Suzy Vieira. C plástica. C de casa, plástica. Tudo junto. Suzy Vieira, C plástica. E é Suzy com Y. Lembra da Suzana Vieira, que você vai levar da Suzy Vieira. Tá tudo certo aqui. Só que não. Só que não. Porque, né, nem se compara, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Liliane, quem quiser seguir a Liliane é doutora Liliane. Só isso. @doutora Liliane, né? Mais fácil, né? É, né? Se Agora eu ficou. colocar o meu sobrenome... Não, porque antes ela tinha o sobrenome dela. Eu falava, gente, quem que vai achar? Só Ninguém. tem consoante, Né? não tem Só vogal. várias @doutora Liliane. Quem quiser seguir o Instagram aqui, gente, é @The Doctor Show Oficial. Tudo junto, tá? The Doctor Show Oficial. Semana que vem a gente volta com Mandem mais... sugestões. É verdade. Quem é o doutor que você gosta, que você segue, que você gostaria de ver aqui com a gente no The Doctor Show? Marca ele no Instagram, que a gente vai atrás Vamos para atrás. trazê-lo. E com isso também a gente vai crescendo e sempre trazendo as novidades. Mandem sugestões, o que você quer saber de qualquer área da medicina, da parte estética, da parte funcional, da minha área mesmo de nutrologia, que eu vou trazer muitos nutrólogos aqui. E é isso, gente. Fico muito feliz com a audiência, com as pessoas que nós estamos conseguindo trazer maravilhosas, Verdade. de muita qualidade. A ideia é essa. Muito obrigado a vocês pela audiência, porque sem vocês também não adianta fazer nada disso que, né, não vai fazer sentido. Que mais que a gente vai falar? Então, semana que vem então, meu Instagram, @Moreto Rogério, Moreto com 2 T's. Segue lá, se quiser deixar recados, xingar a gente, também a gente aceita. Não precisa não, eu já xingo bastante ele, viu, gente? Tá tudo certo. E semana que vem a gente volta. Obrigado, Suzy. Eu que agradeço, foi um prazer, um Foi programa muito legal. lindo, vocês são sensacionais, E eu já quero ir desejo lá. muito sucesso. Ver essas tecnologias aí, porque agora você faz e aí você me fala que eu vou, Isso mesmo. né? Que a gente já tá bem. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, valeu. Beijo.